qualquer coisa boa que você fez não procedeu de você, mas da graça de Deus, da graça misericordiosa de Deus. Então, na verdade, você é inadimplente espiritualmente diante de Deus. Você não pode pagar pelos seus pecados. Na verdade, você não quer pagar pelos seus pecados. Você não sabe como pagar pelos seus pecados. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Leremos do verso 12 ao verso 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria me concentrar no verso 15, onde o apóstolo Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ó Deus, Deus eterno, imortal, invisível, soberano Senhor, pedimos que Teu bendito Espírito Santo aplique essa palavra que será exposta aos corações, de maneira que Jesus Cristo seja glorificado nessa noite na salvação de pecadores e na edificação do Teu povo. Ouve a nossa oração por amor de Jesus. Amém. Hoje à noite eu quero falar sobre o assunto mais importante da sua vida, que é a questão da sua salvação. Não estou dizendo que não existam outras questões importantes. Elas existem. Decisões que você tem que tomar na vida, o rumo que você vai seguir, a profissão com a qual você vai ganhar o seu pão, sustentar a sua família, se Deus lhe der uma família. Há muitas coisas importantes que nos cercam e que demandam a nossa atenção, mas todas elas perdem de importância diante desse assunto principal. Uma vez Jesus Cristo disse: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, a questão da sua alma, do seu relacionamento com Deus, da convicção do perdão e da aceitação da parte de Deus, é o assunto mais importante da sua vida. Eu sei que talvez você está aqui nessa noite com a cabeça ocupada com coisas que você vai ter que resolver essa semana, decisões que você vai ter que tomar amanhã, talvez no seu trabalho, no seu relacionamento, na escola, enfim, na vida em geral. Mas eu queria que hoje à noite você parasse para pensar nesse assunto, que é o assunto que vai definir onde você passará a eternidade. Todas as outras coisas, por mais importantes que elas sejam, elas têm a ver com nossa vida aqui. Mas a vida continua depois da morte. A morte é apenas a passagem para a eternidade. Portanto, o assunto mais importante e crucial da sua vida é você ter certeza que quando a morte bater à sua porta, você estará reconciliado com Deus, ou seja, você está salvo. Você está salvo da sua culpa, você está salvo da condenação que os seus pecados merecem. Essa passagem que nós temos aqui, que eu destaquei de todo o trecho, o verso 15, ela nos ensina 6 ou 7 coisas que você precisa saber a respeito deste assunto. E eu começo com a mais evidente aqui, que é a seguinte: Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores.
É isso que ele veio fazer. Essa é a razão pela qual ele tomou a natureza humana, se tornou um de nós, nasceu de uma mulher, cresceu como um de nós, experimentou a nossa natureza, bebeu da nossa água, andou no nosso chão, respirou o nosso ar, comeu a nossa comida. A razão pela qual ele veio ao mundo foi salvar pecadores. Eu sei que há muitas religiões ou muitas correntes religiosas que vão fazer ou que querem fazer você acreditar que ele veio ao mundo fundar uma religião ou reformular a religião dos seus pais, que era o judaísmo, ou que ele veio ensinar as pessoas a fazer o bem, que ele era um mestre de moralidade, ou que ele era um reformador, um profeta judeu. Ele pode ter feito todas estas coisas, mas esta não foi a razão principal pela qual Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio numa missão de resgate. Ele veio numa missão de salvação. Essa é a razão pela qual Deus o enviou a esse mundo. Não foi para ensinar a gente a amar ao próximo e amar a Deus primariamente. Não foi ensinar a gente a viver de bem com todo mundo e perdoar as pessoas. Não foi nos ensinar um código ético de moralidade, como, por exemplo, o Sermão do Monte, embora estas coisas sejam importantes. A razão da vinda dele ao mundo foi salvar pecadores. Não acredite diferente disso. E você precisa estar consciente disso. Essa é a razão pela qual ele veio. E esta é a razão pela qual nós o adoramos. A razão pela qual nós o buscamos. Segunda coisa, se ele veio ao mundo salvar pecadores, significa que o mundo é feito de pecadores. E você não é exceção. Ele veio ao mundo salvar pecadores. O que é que isso significa? Que há pecadores no mundo. E pelo que nós sabemos, essa é uma classificação que abrange toda a raça humana. A Escritura diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se Cristo veio ao mundo salvar pecadores, significa que o mundo está cheio de pecadores. E significa que você é pecador e que eu sou pecador. Esse é o nosso status diante de Deus. Pecador é quem quebra a lei de Deus. E a lei de Deus nos diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão, lembra-te do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não darás falso testemunho, não matarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Eu tenho certeza que se você for honesto, você vai ver que você nunca cumpriu esses mandamentos plenamente o tempo todo a sua vida. E lembre que esses mandamentos de Deus, ele tem uma aplicação individual. Jesus disse: ouviram que foi dito não adulterarás, mas quem no coração, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Vocês ouviram que foi dito não matarás, mas quem disser a seu irmão, seu idiota, você já quebrou esse mandamento também. A lei diz não cobice. A lei de Deus. E quantas vezes nós olhamos para a mulher do próximo, o carro do próximo, o trabalho do próximo, o emprego do próximo, os talentos e os dons do próximo, e no coração nós dizemos: eu é que deveria ter estas coisas. Quantas vezes estamos insatisfeitos com a situação em que nós nos encontramos e começamos a cobiçar aquilo que não nos pertence. Pela lei de Deus, não tem ninguém aqui essa noite, nesse auditório, em pé ou sentado, que não se classifique na categoria de pecador. É o que você é, e é o que eu sou. E a sua consciência está lhe dizendo isso agora, você sabe disso. Essa é a segunda coisa que o texto nos ensina, que nós somos todos pecadores. Porque se nós não fôssemos, Jesus Cristo não teria vindo ao mundo salvar pecadores. Mas há uma terceira implicação disso tudo. É que pecadores estão perdidos. Senão não precisava que ele viesse nos salvar. Às vezes as pessoas estão prontas a admitir que elas são pecadoras. Se eu perguntasse aqui nessa noite, você se considera um pecador? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Mas se a pergunta fosse outra: se Deus mandasse você para o inferno nessa noite por causa dos seus pecados, Deus é justo? Espera aí, pastor. Sim, também não, né?
Eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador assim. Né? Tem gente que é pior do que eu. Eu sei que eu peco, mas eu não mereço o inferno, eu não mereço a condenação e a ira de Deus. Aqui que está o problema. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se pudesse existir pecadores que não estivessem condenados por causa dos seus pecados, não seria necessário Cristo vir ao mundo salvar pecadores. Ele veio salvar porque pecadores estão perdidos. O que eu e você merecemos é o inferno, é a ira de Deus. Tem gente que em algumas igrejas diz assim, tem até um hino que diz assim: Deus, dá de volta, restitui o que é meu, me dá o que eu tenho direito. Não faça isso. Não peça a Deus para ser justo com você, nem que Deus lhe dê o seu direito. Porque você só merece uma coisa, a ira dele. Nada mais. O próprio ar que você respira é uma dádiva. A sombra nesse sol de Goiânia é uma dádiva de Deus para você. Quando você fica embaixo de uma árvore na sombra, você não merece aquilo. É uma dádiva de Deus. É pela graça. Qualquer coisa que você tenha hoje é pela graça de Deus, porque se Deus fosse dar o seu merecimento, Ele derramaria a sua ira eterna sobre você. Cristo veio ao mundo salvar pecadores, foi isso que Ele veio fazer. Isso significa que o mundo é feito de pecadores, eu e você. Isso significa que nós estamos perdidos, senão Ele não teria vindo salvar. Ele teria vindo consolar, ensinar, educar, nos fazer alegres, mas Ele não veio fazer isso. Ele veio nos dar aquilo de que nós mais precisamos, que é a salvação dessa condenação que nos aguarda por causa dos nossos pecados, e da qual a Bíblia fala tanto. Faça uma procura na Bíblia pela palavra inferno, e veja quem mais falou de inferno, foi o próprio Jesus Cristo. Há mais referências ao inferno nos evangelhos do que em todo o restante da Bíblia. E todos eles pronunciados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa realidade. Você pode dizer assim, mas pastor, eu vejo as pessoas fazendo coisas boas. Eu vejo as pessoas dando gestos de solidariedade ou sendo honestas, de fato. Mas isso é só a graça de Deus. Se você alguma vez fez um gesto de solidariedade, ajudou uma pessoa, pode ser que você não sentiu, mas foi pela graça de Deus. Tudo que é bom vem dele, inclusive a capacidade que ele dá a pecadores perdidos de aqui nesse mundo fazer algum bem, porque senão nós já nos teríamos destruídos a nós mesmos, se não fosse a misericórdia de Deus amainando, diluindo os efeitos do pecado aqui nesse mundo, nos dando ainda alguma sobrevida na sua misericórdia. Cristo veio ao mundo salvar pecadores, porque o mundo está cheio de pecadores e porque pecadores estão perdidos. Mas vem a quarta implicação aqui. Pecadores não podem se salvar a si mesmos. Porque se pecadores pudessem se salvar a si mesmos, eles não precisariam que Cristo viesse salvá-los. Se eu pedisse, quem se considera pecador, levante a mão, todo mundo levantaria, eu tenho certeza. Se eu dissesse, quem de vocês considera que se Deus lhe mandasse hoje à noite para o inferno, Deus estava certíssimo e justo? Eu não sei quantas mãos se levantariam. E se eu perguntasse, você acha que você pode fazer alguma coisa para escapar da culpa e da condenação que os seus pecados merecem? Eu tenho a impressão que talvez algumas mãos se levantassem, porque nem todo mundo compreende. O que é que o pecado significa? O pecado não somente me condena, mas ele me paralisa, ele me aleja. Ele tira de mim a capacidade de fazer alguma coisa para resolver o meu problema. As suas boas obras, os seus méritos, as suas ofertas, os seus propósitos, os seus atos de solidariedade somados, colocados juntos, eles não representam nem de perto o débito que você tem diante de Deus por causa dos seus pecados, por pensamentos, palavras e obras. E tem mais, qualquer coisa boa que você fez não procedeu de você.
mas da graça de Deus, da graça misericordiosa de Deus. Então, na verdade, você é inadimplente espiritualmente diante de Deus. Você não pode pagar pelos seus pecados. Na verdade, você não quer pagar pelos seus pecados. Você não sabe como pagar pelos seus pecados. A Bíblia, quando descreve o pecador, diz que ele está cego, que ele está morto e que ele é escravo da carne, do mundo, dos seus pensamentos e dos poderes malignos. Essa é a visão que a Bíblia nos traz da situação da humanidade. Ela está morta em suas ofensas e pecados. Ela está cega. Ela não pode ver a Deus. Ainda que Deus se manifestasse nessa noite aqui, nós não veríamos. Nós não escutaríamos. Nós não sentiríamos. Porque o nosso coração está morto. Esse é o poder do pecado. Ele mata espiritualmente. Ele separa de Deus. Por isso que Deus teve que fazer alguma coisa. Por isso que Cristo veio ao mundo salvar pecadores, porque pecadores não podem se salvar a si mesmos. Eu não sei qual é a esperança que você tem quando você medita na morte. Eu sei que em alguns momentos você para pensar nestas coisas. Escapou de um acidente, né? Escapou assim por um triz. Morreu alguém na família. De vez em quando Deus nos desperta com estas coisas. Ele coloca a morte bem diante de nós, já que a gente está tão ocupado ganhando o pão de cada dia, tão ocupado procurando um namorado, uma namorada, tão ocupado com estudo, a gente vive como se o mundo, se a realidade toda fosse essa. E de repente Deus faz com que alguma coisa aconteça, uma tragédia, uma dor, um desastre, e a gente para pensar um pouco mais na vida. E quando você pensa, com que você consola o seu coração? Pensando assim, depois da morte, quem é que sabe o que vai acontecer? Depois da morte acabou. Deus é bom, Deus vai dar um jeito, eu não sou tão ruim assim. É assim que você engana seu coração? A realidade é essa. Você é um pecador, você está condenado pelos seus pecados e não há absolutamente nada que você possa fazer para desviar a ira de Deus de cima de você. Não tem como você agradá-lo. Ele está decidido a condenar você pelos seus pecados. E você não tem como fazê-lo voltar atrás. Essa é a realidade que a Bíblia apresenta de nós. Cristo veio ao mundo salvar pecadores, porque todos são pecadores, porque todos estão perdidos e porque ninguém pode se salvar a si mesmo. Mas a grande pergunta então é de que maneira Cristo pode nos salvar? E a resposta da Bíblia é muito simples. O plano de Deus é maravilhoso. Na sua misericórdia, Deus resolveu tomar um representante da raça humana, alguém que representasse a raça humana. E Deus então concentrou naquela pessoa a sua ira, a condenação. E Deus o pendurou numa cruz. E ali naquela cruz ele derramou até a última gota o cálice da sua ira. E naquela cruz aquele representante nosso, Jesus Cristo, sofreu a nossa culpa, pagou a nossa culpa, experimentou o inferno no seu coração e na sua alma, a ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Tal a dor que Deus o fez sentir ali, a dor física não era nada comparada ao sofrimento espiritual, ao inferno que ele experimentou durante aquelas poucas horas na cruz. Foi assim que ele nos salvou, pagando a nossa culpa, recebendo a nossa condenação, sendo sacrificado em nosso lugar. Quem devia estar pendurado naquela cruz era você e eu. Mas ele fez isso por nós, fez isso gratuitamente, porque, como eu disse, nós não merecemos. Deus não precisava fazer o que ele fez. Se Deus não tivesse mandado Jesus Cristo ao mundo, ele seria perfeitamente justo. Ele não está tirando o direito de ninguém, porque ninguém merece ser salvo. Mas quando ele manda seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para salvar pecadores, é um ato de amor, de compaixão e de misericórdia de Deus para com essa humanidade que virou as costas contra ele. Na cruz do Calvário, Cristo, então, realiza uma salvação completa.
Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. A sua obra é eficaz. É o que nos diz o próximo ponto. Porque ela salva completamente e se estende ao pior pecador, depois de Paulo ter dito aqui nesse verso 15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, ele acrescenta, dos quais eu sou o principal. Ele diz no verso anterior, no verso 13, eu noutro tempo, eu era blasfemo e perseguidor insolente. O apóstolo Paulo antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso, um fariseu zeloso, perseguiu, prendeu cristãos. Existe a possibilidade até de que matou cristãos. No mínimo, ele participou do apedrejamento de Estevão. Era um homem cruel, mal, determinado a extinguir os cristãos. Mas um dia, no caminho de Damasco, quando ele estava indo prender cristãos para proceder com eles da mesma forma que sempre fizera, Cristo apareceu a ele no caminho, misericordiosamente. E ele pergunta, quem és? Ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O pior dos pecadores encontrou misericórdia em Cristo Jesus. Sabe o que é que isso significa? Que não tem ninguém tão ruim, ninguém tão longe, que não possa ser alcançado pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu digo a você hoje à noite, eu não sei o quão profundamente você pecou, eu não sei quão longe você foi e quantas oportunidades você desperdiçou, mas uma coisa eu sei, você nunca irá mais longe do que o poder da salvação em Cristo possa alcançar. Você sempre estará dentro do limite, do raio de alcance daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque alcança os piores pecadores. Alcança pecadores como Paulo, pecadores como eu e como você. Eu fui criado num lar cristão, batizado na igreja presbiteriana. Estou vendo muitos jovens aqui e adolescentes. Eu fui criado assim também. Cantava no coral da mocidade, participava de estudos bíblicos. Namorei até a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né? Mas eu nunca tinha entendido isso. A minha situação de perigo em que eu me encontrava. E o que o pecado havia feito em minha vida, mesmo que eu tivesse nascido num lar evangélico e criado por pais piedosos que me ensinaram o evangelho desde cedo. Aos 15 anos de idade, fui estudar nos Estados Unidos e lá, sem papai, mamãe, pastor e igreja, eu assumi o que eu era por dentro. Foi quando eu fui de fato para o mundo. Comida, bebida, sexo livre. Quando eu voltei para o Brasil, voltei completamente transformado. Me tornei o terror da minha família, a ovelha negra da família. Entrei para bandidagem, andava com um grupo de gente, inclusive procurada pela polícia. Assalto à mão armada. Cheguei a fazer. E nem me glorio destas coisas, não gosto nem de falar sobre elas. E se alguém chegasse para mim e dissesse assim, você é um pecador e vai para o inferno, eu dizia, tô nem aí. Me lembro das tentativas que fizeram, pastores que vieram conversar comigo, missionários para conversar comigo, tava nem aí. Porque eu me sentia seguro na minha situação, porque se Deus existisse, eu sabia que sempre tinha gente pior do que eu. E se ele estava escolhendo gente para ir para o inferno, eu não estaria entre os marcados. Porque eu conhecia gente pior do que eu. Eu era líder de uma gangue de motociclistas. E de todos eles eu era o pior. Eu fazia coisa que os outros não tinham coragem de fazer. Aos 22 anos de idade, já na Universidade Federal de Pernambuco, trabalhava na prefeitura de Recife, um vazio imenso se apoderou do meu coração e de repente eu comecei a sentir o que eu nunca tinha sentido antes quando eu fazia estas coisas, culpa. De repente eu não me sentia mais na bebedice, nas orgias, viver sem Deus. Meu coração começou a pedir outra coisa, um vazio se instalou na minha alma, parecia um punhal enfiado até lá dentro, que eu não conseguia me livrar. Por nada que eu fizesse, velocidade, sair com os amigos, aventuras, nada. Naquela noite de setembro de 77, eu estava disposto a acabar com minha vida.
Sabia que meu pai tinha um revólver na gaveta do quarto. Subi ao quarto em busca daquela arma para acabar comigo. E minha mãe estava orando. Estava lendo a Bíblia e orando. Era presidente da SAF da igreja, a minha mãe. E a SAF toda orava por mim. O filho de Dona Betinha. O filho desviado de Dona Betinha. E naquela noite, quando eu subo no quarto à procura da arma, minha mãe está lendo a Bíblia. E ela percebeu que eu estava transtornado e perguntou o que é que eu tinha. Disse, eu não sei. E sentei ao lado dela e comecei a chorar. Ela disse, por que você não ora? Pela primeira vez na minha vida, eu orei. E disse, oh Deus, agora eu sei por que é que eu estou assim. Agora eu reconheço por que é que eu estou passando por isso. Me recebe nessa noite. Minha mãe é minha mãe 2 vezes. Naquela noite eu fiz o que Paulo diz aqui. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Naquela noite eu aceitei essa palavra. Que eu sou um pecador. Que não pode se salvar. E que espera somente na graça e na misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Minha vida mudou. Daquela noite até o dia de hoje. Por isso que eu termino dizendo a você o que Paulo diz. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque ela salva o pior pecador. Ela salva você, ela salva a mim e todos aqueles que a aceitam de todo o coração. Eu termino nessa noite com algumas aplicações para nós. Se você essa noite se sente um pecador perdido, se você hoje à noite compreendeu que você precisa de salvação, e se você não sabe como fazê-lo, você tem dúvidas e receios, eu quero dizer que a misericórdia de Deus abre as portas e o seu perdão se estende até você. Durante a semana nós estamos à disposição, queria encorajar você a durante a semana procurar os pastores da igreja para conversar. Eu estou à disposição, os pastores da igreja estão à disposição. Se nessa noite você sentiu que é um pecador e que precisa de salvação, não adie mais 1 minuto, mais 1 hora, mais 1 semana. Pode falar comigo à porta se você quiser, ou com algum pastor dessa igreja se você quiser, o presbítero, mas diga, eu preciso ser salvo, eu preciso de Cristo. Estaremos à disposição hoje à noite, durante a semana. Quem nos procurar, só ligar para a igreja, o telefone está aí no boletim. Nós teremos prazer em dizer a você como Cristo salva pecadores. Alguém já disse que evangelizar é simplesmente um mendigo dizer a outro mendigo onde achar pão. E é isso que nós vamos dizer para você. Como é que nós achamos o pão e como você pode achar também. Mas não deixe passar se essa noite Deus falou ao seu coração. Não me importa se você nasceu na igreja. Não me importa se você é filho de crente. Não me importa se você cresceu dentro da igreja. Eu sei que uma pessoa pode crescer na igreja e não estar salvo. Foi o meu caso. Então examine sua vida, seu coração. Se Deus lhe falou essa noite, essa semana, não deixe passar. Eu termino com a história do meu irmão Ricardo. Quando eu me converti, Ricardo, caçula, quando eu me converti eu andava de motocicleta, né? Eu não me converti dessa parte, eu ando até hoje, né? Só que ela hoje é usada para a glória de Deus. Fui eu que ensinei o meu irmão Ricardo a andar de motocicleta. E ele gostava de motocicleta. Tinha uma Hondinha 125 que ele tinha comprado vermelhinha, um capacete verde. Me lembro depois da minha conversão, da minha experiência, naquela semana eu cheguei para Ricardo e disse, Ricardo, eu encontrei a Cristo. Eu encontrei a razão de viver. Cristo perdoou meus pecados. Ricardo, nós estamos na vida errada. Você precisa aceitar Jesus como Salvador. Me lembro como se fosse hoje, Ricardo colocando o capacete verde na cabeça com a jaqueta jeans e dizendo, depois eu vou pensar sobre isso. E ele saiu naquele dia para uma corrida de motocicleta em Campina Grande. No meio da estrada, bateu de frente com um caminhão. Morreu. Uma morte violentíssima. Não tinha 19 anos. Você não sabe o que é que vai acontecer amanhã.
Se Deus nessa noite incomodou você e falou o seu coração, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estamos de braços abertos para receber você. Nós, pecadores, que conhecemos da graça e da misericórdia de Deus, não somos melhor do que você. Não somos. Mas podemos lhe dizer como encontrar pão, perdão e salvação. Amém? Ó Deus, aplica esta palavra nos corações esta noite. E dê que nós vejamos nesta semana o fruto da ação do Teu Espírito Santo, na salvação de pecadores, na reconciliação contigo. Se há alguém aqui que já tem essa certeza, mas está longe de Ti, está duvidoso, ó Deus, traze-o de volta. E nos ajuda a compartilhar tão grande salvação com o nosso vizinho, nosso amigo, nosso colega, simplesmente dizendo para ele onde encontrar o pão que a sua alma carece. Ó Deus, abençoe esta igreja, que ela seja um centro divulgador do Evangelho da Graça. Ó Deus, que nós não sejamos voltados para nós mesmos, mas olhando o mundo que perece. Perdoa quando nós deixamos passar as oportunidades. Derrama sobre nós um espírito de evangelização, de testemunho, de avivamento espiritual. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.